Gente, eu confesso pra vocês que a ficha ainda tá caindo. Eu tô aqui processando que finalmente eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui depois de um jogo do Fluminense pra falar de uma vitória, pra te desejar, você que tá sempre aqui no canal do Lessa, um bom dia, uma excelente semana depois de uma vitória do Fluminense. Pelo amor de Deus. E que loucura foi esse jogo de ontem, cara. Eu, sem exagero nenhum, eu não vivi uma emoção assim desde a final da Libertadores, cara. Aqueles últimos 10 minutos ali, com o Fluminense vencendo por 1-0, lutando contra, além do adversário, esse sem vergonha desse Daronco, que faz de tudo, parece que faz de tudo para atrapalhar o Fluminense, é um negócio impressionante. E só aumentava a angústia quando o jogo, quando ele apita o final do jogo, quando o jogo termina, a gente se dá conta de que o Fluminense voltou a conquistar 3 pontos e parece que sai assim um prédio das costas, sabe? Sai o Cristo Redentor das costas da gente. Impressionante, assim, foi muito para mim, pelo menos, e eu acho que durante a transmissão, no nosso pós-jogo, ontem no Jornada, deu para transparecer isso, essa emoção genuína, porque, cara, era uma vitória muito importante. Era uma vitória fundamental, assim como serão todas daqui em diante, mas se perde esse jogo pro Cuiabá, tendo o Palmeiras pela frente, cara, ia ficar a sensação de que, assim, e vendo todos os outros rivais ganhar na rodada, praticamente, ia ficar a sensação de que, cara, não dá mais. Não dá mais. Pode tentar, vai lutar, mas não dá mais. Ainda mais depois do que foi o primeiro tempo. A sensação ia ser essa. Seria, assim, o time emocionalmente, nós todos, emocionalmente, já estaríamos rebaixados. Eu acho que essa seria a sensação se o Fluminense perde ontem para o Cuiabá. Então, por isso esse jogo, ele tinha uma dramaticidade maior, ele tinha um peso maior. O Fluminense precisava romper com essa sequência de derrotas, de resultados negativos, precisava vencer, voltar a vencer a qualquer custo, mesmo que jogando mal, dane-se. E eu tenho que ser coerente com o que eu falei aqui antes do jogo. É claro que, e a gente vai falar sobre isso aqui, pensando a longo prazo, pensando em escapar de fato desse rebaixamento, o Fluminense vai precisar voltar a jogar futebol. Não voltou ainda. Não adianta você achar que vai conseguir ganhar sempre dessa forma, porque não vai. Mas o Fluminense precisava ganhar um jogo assim. Porque se a gente pegar quantos jogos o Fluminense perdeu, não é que estava jogando bem, mas cometia uma falha, gol do adversário. Dava um mano no contra-ataque, gol do adversário. É 1-0, 1-0, 1-0, 2-1. A gente já sabia o que ia acontecer nos jogos, em grande parte deles. O torcedor ia sabendo que a qualquer momento o adversário vai fazer um gol. E fazia. Então o Fluminense precisava vencer um jogo desse jeito também, com drama, na raça, na disposição, na vontade, na superação, na gana, como foi no segundo tempo. Esses 3 pontos tinham que vir. E aí, a partir de agora, a gente já pode discutir desempenho de alguns jogadores pensando no jogo contra o Palmeiras. Eu acredito muito, sabe, em algumas coisas que são abstratas, sabe? Que tem a ver com energia, com coisas que a gente não tem como controlar. Algumas situações que acontecem, algumas mudanças que acontecem, e que isso, às vezes, mesmo não tendo uma interferência ali direta na prática, influencia de alguma forma. E ontem, querendo ou não, no dia dos seus 122 anos, o Fluminense volta a vencer e presenteia o seu torcedor para que ele pudesse dormir tranquilo e acordar olhando para frente. E o que eu vejo hoje é esperança. Eu olho para frente, olho para cima na tabela e o que eu vejo é: o Fluminense está vivo. Nós estamos vivos e vamos brigar para escapar mais dessa. E juntos a gente pode sair disso. Mais de 38 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Palmeiras. Se você não está ainda, se você pode ir ao jogo, não garantiu o seu ingresso, garanta, faça seu check-in. Quarta-feira é dia para lotar o Maracanã. Quarta-feira é dia para pegar esse time no colo de novo e empurrar os caras para cima deles. Só há uma forma do Fluminense escapar desse rebaixamento, que é a torcida voltando a ter uma sinergia com o time. E com vitórias isso vai acontecer. E eu estava falando da questão de energia, de mudanças, justamente no dia do aniversário do clube e no dia da reestreia do monstro, Thiago Silva, volta a vestir a camisa do Fluminense e o que acontece? O Fluminense ganha.
depois de quase 2 meses. O Fluminense não leva um gol pela primeira vez no campeonato. O Fluminense não leva um gol. O Fluminense voltou a passar o jogo sem ser vazado quando o Thiago Silva voltou. Será que é acaso isso? Eu não consigo muito acreditar que é acaso. E que bom que o Thiago voltou e reestreou com essa vitória. Ele vai ser muito importante nesse processo. Se esse ano passado teve a volta do Marcelo, teve John Kennedy iluminado, hoje temos Thiago Silva e hoje temos Cauã Elias, esse garoto que está com estrela, que está com confiança, que está com um brilho no olhar. E o cara entra um moleque ainda, que nem pro sub-20 foi direto pro profissional, assumiu uma responsabilidade e parece que já é profissional há muito tempo, não sente o peso do jogo, da camisa, tá leve, as pernas estão leves. Agora é Cauã Elias, não tem jeito. A gente precisa entender que, cara, Germancano é um ídolo, cara. Germancano é um ídolo de todos nós. Isso aí ninguém vai poder mexer. Germancano está eternizado no coração de cada tricolor. E por isso é tão doloroso ver a temporada do Cano. É doloroso demais ver que ele tenta, ele se esforça, mas as coisas não acontecem. E, assim, a gente está há muito tempo tentando entender, vendo o Cano jogar no sacrifício e achando do cacete. Mas, na verdade, a temporada dele estava indo para água abaixo. E durante muito tempo foi isso. O Cano jogou sem condições. E agora ele está tendo que, meio que, está tentando se reencontrar, mas não está conseguindo. Então, machuca todo mundo. Mas o time precisa, neste momento, de quem está dando resposta. O time precisa, neste momento, de quem está entrando com confiança, está fazendo gol, que é o caso de Cauã Elias. Então ele tem que ser titular a partir de agora. E aí o Mano precisa tomar essas decisões. Eu entendo totalmente para ele, como treinador, ele está indo com cautela, com calma, para não perder o grupo, para não perder os atletas. Mas como o próprio Mano Menezes disse, eu vou até colocar... Já vou colocar de cara essa resposta aqui dele para vocês na entrevista coletiva de ontem, que foi, inclusive, uma resposta que ele deu à pergunta do Gabriel Amaral, e a gente estava lá, o Jornada, único canal de YouTube presente lá na Arena Pantanal, em Cuiabá. Trouxemos a coletiva ao vivo, somente a gente estava com a coletiva ao vivo naquele momento. E o Mano falou sobre isso aqui em relação a Germancano, a Cauã Elias. O futebol, para mim, é produtividade. O jogador tem que dar o retorno, porque a equipe precisa, né? A função é muito importante. E você precisa de alguém que consiga entregar a função, né? Hoje tivemos um acréscimo importante de John Arias, que é um jogador que, quando podemos usar pela direita, que foi na segunda parte, é um jogador que entrega uma jogada ofensiva que ajuda bastante o atacante final, né? Os atacantes de último terço precisam muito da equipe. Não dá mais para fazer como a gente fazia antes, vamos arrumar a equipe de trás para frente. A equipe hoje é toda, né? Ela é muito completa. Mas o que a gente pode mudar, e que não é tão fácil, é o comportamento da equipe em relação aos momentos do jogo. A equipe estava acostumada a produzir bastante, a fazer bastante gols. Então não fazia muita diferença esse gol que você tomava todo jogo, porque fazia 2, fazia 3, ganhava o jogo. O problema é que a partir do momento que você para de fazer tantos gols, aí você precisa entender o jogo um pouquinho diferente, momentos diferentes, e eu acho que hoje a equipe já deu uma demonstração disso, né? Não foi fácil sustentar o resultado, a gente foi pressionado, a equipe soube se conter bem nessa hora, e eu acho que é isso que é o mais importante. Jogar no lugar onde nós estamos na tabela é muito difícil, e você tem que saber jogar. Eu falo que tem que ter uma boa dose de humildade, reconhecer que todos os pontos são importantes, que os outros também têm uma capacidade muito boa de fazer o resultado. Então os jogos têm sido assim, né? Você vai ver que até quem está vencendo de 1-0, está vencendo de 2-1, sempre está sendo muito justo os placares. E a gente tem que entender isso, que eu acho que é a parte mais importante para construir vitórias como construímos hoje. É muito bom ver o Mano falar, assim, a clareza de pensamento, a simplicidade com que ele transmite e a confiança que ele passa, fazendo uma leitura sempre muito, assim, coerente com o que a gente vê no jogo
e assim, mostrando que ele entende o momento, ele sabe a realidade, ele sabe da dificuldade, sabe o que o time precisa fazer nesse momento. É claro que na prática, às vezes, as coisas não acontecem como esperado, mas assim, é um cara muito experiente para entender e para encontrar saídas em meio a essa situação, né? Eu acho que o time tende a passar, agora, ainda mais agora que venceu, a ter mais segurança, a se sentir mais seguro em campo. E o Mano, sem dúvida alguma, ele vai ter um papel muito importante nesse sentido. Pois é. Eu já dirigi uma equipe há um pouco tempo atrás, que era o Cruzeiro, que a média era 32. Ganhamos a Copa do Brasil com a média de 32, fomos às Ele está falando sobre a questão da idade do time, da média de idade do time e da importância da mescla. quartas de final da Libertadores com uma equipe de 32. Só que um dia foi comentar isso com o Gajardo, o técnico do River. Ele olhou para mim e disse assim: haja tática, né, professor? Porque realmente chega em algum momento do jogo, faz diferença. Então, mesclar a experiência dos jogadores com a qualidade que temos, com os jovens que dão essa vitalidade para a equipe, de você pressionar mais alto, passamos a pressionar um pouco mais alto, recuperamos bola já no terço final, né? E isso é o papel do técnico, tirar o melhor do grupo que ele tem e descobrir os caminhos de como fazer isso. Num lugar é diferente, no outro você põe os mais experientes para fechar o jogo, depois às vezes você põe os mais experientes para iniciar, porque a equipe precisa estar estável. Às vezes vai ser uma, às vezes vai ser outra. Eu acho que tentar escolher o melhor caminho para a gente continuar fazendo resultado. E o melhor caminho, mano, e eu tenho certeza que ele sabe disso. Ele sabe que ele precisa fazer mais mudanças no time. Não faz sentido para mim o Diogo Barbosa hoje tá à frente. Eu acho que o Esquerdinho poderia ter tido uma chance. É um outro jovem que entrou, Cauã Elias, entrou bem contra o Criciúma, mostrou confiança. Então dá sequência pro garoto, é mais jovem, equilibra mais. O Diogo Barbosa é um jogador que não tem acrescentado nada pro time. Então, coloca o garoto, deixa jogar. Era um jogo bom, porque é um jogo que não tinha pressão assim de torcida. Era um jogo interessante pra gente ver qual seria a atuação dele. A gente tá vendo o Samuel Xavier, que até participou do segundo gol, é verdade, na tabela com o Alisson, muito importante ali, mas ainda tá muito abaixo, a questão com o reserva e o Guga, inclusive foi expulso. O Guga também não tá fazendo um grande ano. Então é mais complicado, essa lateral direita realmente está mais complicada. Agora o Martinelli está muito mal. O Martinelli caiu drasticamente de rendimento e não justifica mais a permanência como titular. Não tem jeito, o Alexandre tem que ser titular. Se não for ele, o Nonato vai brigar ali, o Lima, quando voltar, vai brigar também. Mas é fato que o Martinelli, neste momento, tem que ir para o banco. Assim como o Cano tem que ir para o Cauã Elias, porque, cara, é o jogador, é quem está entregando, é quem está melhor no momento. Sabe? Então, o time precisa disso agora. Quem está dando resposta imediata? Quem está correspondendo? É mais velho, é mais jovem, mas quem... Então são esses que tem que jogar. E nesse momento, os garotos é que estão dando a resposta ali, eles estão dando uma resposta positiva. Né? E com cuidado, com cautela, o Mano vai ter que fazer essas mudanças, porque não tem como esperar muito tempo. Infelizmente, não tem esse tempo. Só para fechar aqui ele fala sobre a utilização do Arias como meia no primeiro tempo, depois ele acaba voltando para atuar pelos lados. A inicial foi colocar Arias por dentro, muito parecido como ele jogou a Copa América. Porque entendíamos que, assim como eles tinham 10 que tinha bastante liberdade, nós também tínhamos esse camisa 10 que é Ganso. Então, eu tinha um pouco de preocupação com o tripé de meio campo do Cuiabá, é um tripé forte, né? Então, queria ter mais um jogador aí, para Ganso não sofrer tanto e não ter que baixar. Não acho que funcionou tão bem. Nas duas extremas, Arias rendeu melhor, tanto pela esquerda quanto pela direita, e pela direita mais ainda, porque ele já está acostumado a jogar com o Xavier, com o Ganso. Eles fazem uma triangulação que consegue atrair o adversário, sair rápido daí para chegar na área e concluir a jogada. Mas eu sempre penso no melhor para a equipe, então tentamos equacionar os problemas que nós imaginávamos que íamos ter para o jogo primeiro, para depois tentar vencê-lo. Essa foi a coletiva do Mano, repito, mais uma boa coletiva, com boas perguntas também, e aí ele falou que não deu certo e voltou com o Arias para atuar pelos lados, mas eu acho que isso pode dar certo. Ontem não deu, mas pode dar certo em alguns momentos. É interessante ver o Arias mais por dentro,
dependendo do adversário, da estratégia, eu acho que ele pode insistir, até porque o Arias teve 2 treinos com o Mano. Ele estava na Copa América, então é muito pouco ainda. Muito pouco pra gente saber se realmente isso deu certo ou não. Vamos ver se ele vai voltar a utilizar o Arias dessa forma. Ontem, de fato, ele rendeu melhor quando ele caiu pelos lados, principalmente ali pelo lado direito. Vamos ouvir o que disseram Cauã Elias e Thiago Silva, depois do jogo, naquela entrevista pós-jogo ali, em resposta à TV Globo, ao canal Premier. Vamos ouvir aí o que disse o garoto. Coloca a rapaziada. Foi uma fala aí, mas... Fala de personalidade, né? Coloca a rapaziada, que a rapaziada sabe o que fazer. Mas eu acho que é o grupo todo unido, porque a gente sozinho não consegue fazer nada, então a gente tem que agradecer muito o grupo, porque a gente vem trabalhando muito. E a gente está podendo tirar o time dessa fase, é muito importante, porque ninguém merece ficar nessa posição que a gente está. E com certeza a gente vai sair dessa posição que a gente está. E agora com o reforço desse cara aqui, né? Quando você, Thiago, saiu aqui do Brasil, 15, 16 anos, Cauã tinha o quê? Era um bebê, né, Cauã? Acho que eu era novinho, vai ter uns 2 anos. 2 anos, viado. É gato? Não, conta pra gente essa... Faz tempo, hein? Faz tempo. E como é que é ver um cria também como o Cauã nesse momento tão difícil? Ele tem uma personalidade incrível, né? Fez o gol no jogo passado, fez agora. E na sua reestreia, nesse momento tão complicado do Fluminense e no dia do aniversário, 122 anos. Cara, os meninos, eles têm uma importância incrível pra gente. Eu acho que essa mescla faz com que a gente fique mais forte, né? Não é uma equipe só jovem, mas também não tão velha. E quando as pessoas falam de jogadores velhos, mais experientes, eu fico orgulhoso. Porque eu ainda consigo jogar em alto nível com a idade que eu tenho. Então quando as pessoas falam isso me motiva, isso é meu combustível. E quando vê esses moleques saindo de Xerém com essa personalidade, a gente tem que olhar para lá e agradecer pelos profissionais que estão trabalhando por formarem jogadores como ele. E a estreia? Não podia ser melhor, né? Com a vitória, 0 gol e com mais um gol desse moleque. Espero que ele faça mais. Como é que tá a mão? Foi uma torção, alguma coisa grave? Foi na hora que eu caí, a mão ficou por baixo do corpo e deu uma torcidinha. O dedo tá um pouquinho inchado, mas nada demais. Uma nota aí pro Cauã. Nota? Pelo pouco tempo que jogou, por tudo que fez, 8. Tá bom, tá bom. Se jogasse 90, poderia dar uns 10. Parabéns pro Flusão aí, tamo junto. E tem personalidade o garoto, né? Você vê que ele ainda tá um pouco acanhado com as entrevistas, mas já tá se soltando um pouco, fala bem, firme. Cara, tô com muita esperança no Cauã Elias, que ele vai ser muito importante nessa luta aí pra gente fugir do rebaixamento. Importante a gente pontuar aqui, galera, para encerrar. O primeiro tempo do Fluminense foi muito ruim, muito ruim. Foi um time previsível, um time lento, aquele time apático que a gente estava vendo, que a gente viu praticamente durante todo esse campeonato. E aí as coisas foram melhorar no segundo tempo, aí sim o time conseguiu fazer uma marcação um pouco mais alta, principalmente depois que o Alexander entrou no segundo tempo, deu mais qualidade àquela saída, o Fluminense conseguiu sair jogando com mais facilidade para aquele lado esquerdo, coisa que não estava conseguindo fazer antes. A entrada do Nonato depois foi importante, o Nonato entrou competindo bastante, brigando, reestreando, né, e brigando bastante pela bola ali no meio de campo, foi um ponto importante para a recuperação do time também. O Keno entrou, errou algumas bolas, mas naquela reta final ali foi até importante também para segurar a bola na frente, tentou algumas jogadas individuais. O Cauã, claro, foi estrela mais uma vez, entrando muito bem ali. Enfim, com as mudanças, o Fluminense melhorou no segundo tempo, conseguiu chegar ao gol. E apesar do Cuiabá ter tido chances, teve uma chance clara com o Pita no primeiro tempo e outra com o Lucas Mineiro no segundo tempo, o Fluminense não sofreu muito, né? Destacar o Thiago Santos, que ontem oscilou, né? Começou muito bem, depois começou a fazer uma série de besteiras, e aí no segundo tempo voltou a jogar bem novamente, e conseguiu participar de maneira relevante no jogo ali ao lado do Thiago Silva. Foi muito importante nessa partida do Thiago Santos, na maior parte do tempo, né? Tirando algumas besteiras que ele fez ali. Enfim, mas o Thiago Santos também não creio que vai continuar como titular, até porque o Ignacio está chegando aí. Mas tem muito. É importante a gente ter em mente agora, pensando lá na frente. Tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa para evoluir para sair dessa situação. Muita coisa ainda tem que acontecer. É importante entender isso para não cair no mesmo erro de antes. Não, ganhou, tá bom, não importa sim. Para sair de onde está, o Fluminense vai ter que jogar mais futebol, vai ter que jogar mais bola. Só que ontem eu larguei os números, eu larguei as estatísticas, eu larguei tudo de lado.
Tem momentos, tem jogos, tem vitórias que a gente tem que olhar e só agradecer e só valorizar. E assim, torcer para que tenha sido de fato um momento de virada, que a virada possa ter começado, e eu acredito que ela começou ontem. Eu olho para frente, hoje, diferente de semanas do último mês, dos últimos jogos, em vez de um beco sem saída, eu vejo uma luz lá no fim do túnel. Tem reforço para estrear, tem muita coisa para acontecer, e a gente tem que acreditar. Juntos, a gente vai sair dessa, e ontem foi um primeiro passo, e um primeiro passo muito importante, deixando essa lanterna, essa desgraça dessa lanterna para trás, o Fluminense não volte mais, e agora a gente olha ali já mirando, já acreditando que passo a passo, não adianta pensar lá na frente, passo a passo, rodada a rodada, ponto a ponto, todo ponto vai ser muito importante a partir de agora. É isso, galera. Vamos acreditar que as coisas vão melhorar, se Deus quiser, e quarta-feira tem mais. Deixe seu comentário. Por favor, não esquece do seu like, não, de se inscrever aqui no canal. Conto muito com vocês, com a ajuda de vocês todos os dias aqui. Tamo junto, um abraço. Que semana, que seja uma grande semana pra gente.